que não puderam, Pai. Ó, Senhor, Tu conheces a nossa necessidade.
aqui trazendo a palavra do Senhor. Vem, Raquel. Amém, amém. Pode... A Renanda vai estar orando pela Raquel. Estendo as mãos, por favor. Amém, Senhor. Obrigada, Pai amado, por essa manhã que já tivemos até aqui, que foi derramado, Senhor, do Teu Espírito, que o Senhor possa continuar fluindo através da vida da Raquel, Senhor, que o Senhor possa continuar derramando, Senhor, de Ti sobre nós, Senhor, através da vida da Raquel, que ela seja um instrumento vivo nessa manhã nas Tuas mãos, Senhor, e que essa palavra venha frutificar nos nossos corações e que possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que Tu falará nessa manhã através da vida da Raquel, Senhor. Traz paz ao coração dela. Traz, Senhor, segurança, Senhor, que Tu possa trazer, Senhor, tranquilidade, Senhor, que ela possa transmitir aquilo que está no Teu coração, Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor já fez e pelo que Tu ainda farás, Senhor. Te louvo e te agradeço pelas Tuas maravilhas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãs. Que alegria estar aqui, nessa manhã. O Senhor tem derramado uma porção dobrada sobre as nossas vidas. Não sei quem esteve aqui no domingo, mas desde o domingo a presença do Senhor está aqui nesse lugar, amém? Vou pedir que vocês abram as suas Bíblias em Atos, capítulo 7. Atos 7, vamos ler a partir do versículo 8. Amém? Diz assim: Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez te agradeço, Pai, por estarmos aqui nessa manhã. Obrigada pela leitura da Tua palavra, Senhor, que nessa manhã venhamos a aprender, Pai, com as Tuas Escrituras, aquilo que o Senhor deixou preparado para nós, Pai, desde a eternidade, Pai, para que possamos todos os dias aprender com esse manual de vida que é a Tua palavra. Continua no meio de nós, Senhor, é o que eu peço e agradeço. Amém. Irmãs, hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de José. Essa palavra eu levei para os jovens tem um tempinho, e quando minha mãe me pediu para pregar, eu pensei, o Senhor falou tanto ao meu coração com essa palavra, então eu queria dividir com vocês. Para quem aqui, acho que todo mundo conhece a história de José. Quem já leu, conhece a história, amém? Todo mundo, né? E José foi um ótimo exemplo e permanece até hoje, Um exemplo de fidelidade, de prontidão, responsabilidade, confiança na provisão. E a gente leu aqui em Atos um pequeno resumo dessa história, que foi Estevão quem fez, A gente está lendo aqui a defesa de Estevão. Se vocês continuarem lendo, você vai ver que ele vai trazendo toda a história do povo de Israel. E o versículo 9, no meio do versículo 9... aí está a chave para tudo que nós vamos falar hoje nessa manhã. Porque diz assim: mas Deus estava com ele. Amém? Essa é a chave da história de José. Se Deus não estivesse com José, tenho certeza que sua história seria completamente diferente. Mas Deus estava com ele. Guarde isso no seu coração. E aí eu vou pedir para que ou vocês deixem a Bíblia aberta ou vão acompanhando pelo telão, porque a gente vai começar olhando um pouco lá da história em Gênesis, capítulo 37.
Amém? Gênesis 37. Lendo aí, a gente vê o título: José e seus irmãos. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seus pais. Por mais que a história seja de José, a gente vê aí no versículo 2 dizendo: esta é a história de Jacó. E por que isso é importante? Porque sem a história de Jacó, a história de José também teria sido diferente, né? A história da família de Jacó é uma história que impactou seus pais, seus filhos e toda a sua descendência. E a gente sabe que Jacó foi um enganador, né? Isso que queria dizer seu nome. Ele enganou muitas pessoas e ele também foi muito enganado, né? Ele começou enganando, como a gente sabe, em primeiro lugar o seu irmão mais velho, né? Que no momento ali de fraqueza, voltando com muita fome, ele engana e troca, né, o seu direito de primogenitura por um prato de comida. E ele só não promete como ele cumpre. Ele, com a ajuda da sua mãe, engana o seu pai, né? Vai lá e realmente rouba a bênção do seu irmão. E seu irmão, com muita raiva dele, fala que vai matá-lo, então ele tem que correr, fugir e se refugiar lá com seu tio Labão. E lá, mais uma vez, ele é enganado, porque ele queria, acho que a maioria aqui sabe, né? Queria se casar com Raquel, mas depois de trabalhar 14 anos por ela, seu tio lhe dá Lia, que era a irmã mais velha, né? Então ele também foi enganado. E mais na família nuclear ali de Jacó, a família que ele criou, ele também continua sendo enganado pelos seus filhos, né? Aí eu vou voltar um pouquinho no 35:22, e a gente vai ver que ele foi enganado pelo seu filho Rúben, porque Rúben se deitou com uma de suas mulheres. No 35:22 diz: e aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Rúben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Jacó, ficou sabendo disso. Então ele foi enganado pelo seu filho mais velho Rúben, que se deitou com uma de suas esposas, né? A gente estava vendo aqui no domingo o pastor falando sobre, lá em Coríntios, né? O filho que se deitou com a madrasta do seu pai, está aqui na Bíblia, um outro exemplo disso, né? Ela era concubina, mas ela era era mulher de seu pai. Então ele foi enganado pelo seu filho. E foi enganado por outros dois filhos dele, Simeão e Levi, né? A palavra conta no capítulo 34 de Gênesis, a história da sua irmã Diná com os siquemitas. Ela foi, um dos homens de Siquém gostou muito dela, acabou a violentando, que foi horrível, mas depois disso, ele vê o erro que fez, pede perdão, Israel fala que todos tinham que se circuncidar, mas seus irmãos, tomando a vingança nas mãos, cometem uma chacina contra os homens de Siquém. Lá em 34:25 diz: no terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Né? Então, eles cometeram, assim, um crime violentíssimo por vingança. Então, mais uma vez, traindo a confiança do seu pai, que não esperava que isso acontecesse, né? E trazendo vergonha para a sua família. Então, a família de Jacó e a história de Jacó foi, de fato, muito disfuncional, né? Eu falava isso para os jovens. Uma família poligâmica, que hoje está muito na moda, né? Um marido que tem várias esposas, vários relacionamentos. Ele tinha uma família que tinha muitos problemas, né? E a gente vê aqui, como a gente leu, né, que no 37 já, né, que José ia atrás de seus irmãos, mas trazia mais notícias deles ao seu pai. Por quê? Porque eles eram, de fato, tinham um caráter enganador, como o de Jacó, né? Então, provavelmente, Jacó olhava para aqueles meninos e falava assim: saíram tudo do meu jeito, né? Então, agora, só fazendo o que não presta, como ele sabia que um dia tinha feito também. E vai ver que era por isso, irmãs, que ele se apegou tanto a José. A gente sabe que José era o filho da sua velhice, que José era um dos filhos de Raquel, que era a esposa que ele mais amava. E ele via que José tinha uma atitude reta, correta diante do Senhor. Então, ele provavelmente olhava e falava: esse é o filho em quem eu posso confiar, né? Esse é o filho que está andando diante de Deus, aqui perante mim. E eu queria perguntar para vocês aqui: quem aqui tem irmãos? Ou irmãs? Quem é irmão ou irmã caçula? Tem uma galera, umas irmãs caçula. Quem é a irmã mais velha? Eu sou mais velha, menos. Irmã do meio?
Tem também. Tem gente também não tem irmão também. Mas quem tem irmão, primo, parente, assim, próximo, né? A gente sabe que a gente é criado, ou a gente está perturbando o irmão, ou a gente está sendo perturbado pelos nossos irmãos. Isso acontece demais, né? Não podia ser diferente. E imaginem, gente, que José, como diz a palavra, ele tinha 17 anos, mas ele era o filho da velhice. Então, ele tinha uma diferença de idade para os seus irmãos muito, muito grande. Então, ele era muito perturbado por esses irmãos, devia, como a gente vai ver, perturbar muito eles também. Mas, além de ter uma diferença de idade, ele tinha irmãos que não eram muito confiáveis, né? Eram irmãos que viviam aprontando, não eram muito confiáveis. Então, esse já era um primeiro ponto de dificuldade para ele. Mas, para piorar a sua situação, nós vemos no versículo 3 do 37, que diz assim: Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Né? E quando eu estava estudando para fazer essa pregação, eu estava assistindo o pastor Jonas Madureira, ele estava explicando algo que para mim, assim, desde criança, eu não sei de quem também ouviu isso, que a túnica de José era o quê? Colorida, né? A gente sempre escuta isso, que a túnica ela é colorida, mas a palavra não diz isso. A palavra, numa tradução antiga da Bíblia, foi traduzido de forma errada de que ela era colorida. A característica que devia chamar a atenção é de que, como diz aí, era uma túnica talar de mangas compridas. Por que essa túnica era tão diferente? Porque essa túnica era semelhante às vestes reais, às vestes de um príncipe. Então, era como se, de alguma forma, Jacó estivesse dizendo: esse é meu filho que é um príncipe, né? Ele não sabia que ele viria a reinar, porque José reinou, governou. Mas ele colocava aquela túnica como um sinal de nobreza nele, e emblema do seu amor por ele. Só que os outros irmãos não eram bestas. Eles observavam isso, a palavra diz aí, né, no 4. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Então, o que é não falar de forma pacífica? Né? É desprezar, é ignorar, é tratar mal. E aqui a gente aprende com o primeiro erro de Jacó, né? Preferências podem gerar ódio. Jacó estava errado, irmãs, ele não devia ter um filho preferido. Né? Uma mãe ou um pai ama de forma diferente seus filhos, mas na mesma intensidade, ou pelo menos deveria ser assim, né? Cada um tem a sua necessidade, cada um tem sua forma de amar, mas ama todos com a mesma intensidade. Só que não é isso que Jacó fazia. Jacó deixava muito claro, né, que aquele era o seu filho preferido. Então imagine como os outros irmãos não se sentiam, não era justo com eles também. Então, Jacó dá esse presente para José como um símbolo de amor, mas o prejudicou ainda mais, porque juntava ódio e mais ódio sobre a vida dele por causa daqueles irmãos. Então, José era cada vez mais hostilizado dentro da sua casa. Imagina o quão horrível era isso. Ele chegar e todo mundo calar a boca, ele puxar uma conversa e ninguém responder. Né? Principalmente no meio dos irmãos, ele que provavelmente, como todo irmão mais novo, por mais que seu irmão mais velho não seja coisa tão boa como a gente vê aqui, ele devia admirar esses irmãos de alguma forma, né? Mas ele era hostilizado e hostilizado. E ainda por cima, José era um sonhador, né? Sonhador de sonho, de dormir, e também uma pessoa que a gente vê que tinha, né, provavelmente ambições e sonhos e desejos. Ele era muito novo. Com 17 anos, ele estava na flor da idade para isso, né? E aí a gente lê no versículo 5, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. A gente conhece o conteúdo desse sonho, que ele de alguma forma deixava claro que ele iria governar sobre esses irmãos, e isso só fez gerar ódio e mais ódio. E aqui a gente aprende agora com José, porque José, irmãs, ele era novo, mas ele era inocente e ele era ingênuo, né? Ele era destratado, ele era maltratado, mas ele não percebia o nível da maldade dos irmãos para com ele. Então, imagina, se ele soubesse que os irmãos já estavam odiando tanto, ele não ia chegar e contar um sonho desse, né? Ele ia guardar para ele, ia falar: eu não vou contar isso nada. E a gente aprende que não devemos ser ingênuos assim. Por quê? Muitas das vezes nós vamos ser alvos de inveja dos outros, né? Não que a gente vá provocar isso, mas isso acontece. Eu estava lendo uma associação, uma analogia com isso, né? Dizendo que a inveja é a admiração enferrujada.
Quando a gente tem uma panela que enferruja, né, e a gente começa a ver ela ficar toda enferrujada, aquela ferrugem só existe porque ali um dia houve um ferro bonito, né, limpo, que um dia foi se oxidando, se enferrujando. Da mesma forma, quem tem inveja, um dia teve admiração por aquela pessoa. E aí aquilo vai se transformando em mau sentimento. Então, um bom conselho que a gente aprende aqui com José é que a gente precisa andar atento, né? Para quem que eu estou compartilhando minhas opiniões, para quem que eu estou compartilhando os meus sonhos, ou aquilo que eu penso, ou aquilo que eu desejo, porque a gente não sabe o que está no coração dos outros. E a palavra de Jesus diz que nós devemos ser mansos como a pomba, mas espertos como a serpente, né? Então a gente tem que estar atento, como José aqui não esteve, né? E isso foi mais um motivo de amontoar ódio sobre ele. E ele coloca até os pais no meio disso tudo, porque a gente sabe que ele depois conta outro sonho e coloca a mãe e o pai, né, a família toda junta no sonho, e o pai fica com raiva dele. No 10, a gente lê: quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Ou seja, que é isso, menino? Como é que você fala uma coisa dessa? Né? Até o pai ficou irritado com ele. E a gente, como eu falei, né, os irmãos dele eram pastores de rebanho. E a gente, continuando a história, a gente sabe que os irmãos tinham levado o rebanho do pai para Siquém. E aí Jacó envia José para observar o que os irmãos estavam fazendo. E a gente, às vezes, coloca José como um fofoqueiro, né? Eu tinha muita essa impressão, acho que quando eu era criança, assim, nossa, que menino fofoqueiro, vai ficar vendo o que os irmãos estão fazendo. Mas não era isso. A gente, conhecendo o caráter dos irmãos dele, a gente sabe que eles poderiam realmente estar aprontando alguma coisa. E ele estava obedecendo a ordem do seu pai, que devia estar muito preocupado, porque em Siquém foi onde eles cometeram a chacina contra todos aqueles homens. Então, o que eles estão fazendo com o meu rebanho tão precioso lá em Siquém? Vai, José, você é o responsável, você é em quem eu posso confiar, vai na minha frente e vê o que está acontecendo. E a gente vê que no meio do caminho, imagina, irmãs, ele era um menino de 17 anos, a distância era aproximadamente 80 quilômetros de distância de onde ele morava, né? A gente sabe pela história, pela localidade. Num caminho que podia ter ladrões, salteadores, feras, de tudo que você possa imaginar. Era um caminho um tanto perigoso. E a gente vê que na palavra de Deus, ali ele recebe a sua primeira providência de Deus, porque ele se perde, ele chega, ele não sabe onde estão os irmãos, e Deus envia um homem que fala para ele: ó, seus irmãos não estão mais aqui não, em Siquém, eles já foram para Dan. E aí ele consegue se encontrar, né, e vai chegando aos irmãos. Mas a gente já vê no versículo 18, que diz o seguinte: de longe eles, os seus irmãos, o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos deles. Olha que eles já estavam com a maldade toda planejada, só de ver ele chegando, né? Então, assim, José vem vindo, eles já estão pensando em matar José com todos os seus sonhos juntos. Mas Rúben, que era o filho mais velho, que aprontou, que a gente ficou sabendo, ele ouve aquilo e ele fala para os irmãos, de alguma forma ele pensa na cabeça dele: vou livrar meu irmão disso, né? Ele já tinha entristecido seu pai, ele devia pensar: não vou fazer mais uma coisa errada, não vou deixar que eles façam isso. Então Rúben fala para eles no 21, né? Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os das mãos dele e disse: não lhe tiremos a vida. Disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Então Rúben falou: vou enganar eles, vou aplacar um pouco da raiva deles, deixando eles jogarem ele lá no poço, lá que estava vazio, mas depois eu pego ele e levo de volta para o meu pai, né? Só que a gente sabe que não foi isso que aconteceu, porque eles fizeram o que Rúben tinha falado, jogou ele lá na cisterna, e eles simplesmente, como a gente vê no 25, né, depois sentaram-se para comer. Deixaram o menino lá agonizando, sentaram-se para comer. Eu vou ler para vocês rapidinho, que a gente aprende isso depois no 42, versículo 21,
que olha o que eles dizem, né? Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobrevém agora essa ansiedade. Isso já foi bem depois, né? Lá no 42, em que, quando eles já estavam, né, no meio da situação que José tinha colocado eles não sabiam, eles se lembraram: nossa, nossos irmãos estavam lá agonizando no poço e nós deixamos ele lá, né? Não salvamos ele. Então, de forma muito insensível, com todo abandono, eles sentam para comer e deixam o menino lá. Só que outro irmão tem uma ideia melhor, vamos dizer assim: para que matar? Né? Vou matar ele, acabou, eu quero é lucrar com ele. E aí a gente vê no 26, Judá dizendo aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão do nosso sangue. Então, ele é do nosso sangue, então a gente só não vai matar, mas a gente vai vender ele como escravo. Então, né, eles têm essa ideia de ganhar um dinheiro às custas de José. E agora ele seria um escravo, uma mercadoria, um objeto. Né? Eles, de alguma forma, matariam a essência dele. Se não fosse o corpo físico, eles matariam a essência de José. E aí eles vendem ele por 20 moedas de prata, um preço muito pequeno, vendem ele. E forjam uma prova, né? Eles tinham que dar uma desculpa para o pai, porque eles sabiam que o pai tinha enviado José, eles iam voltar sem José, tinham que dar uma desculpa. Então eles vão lá, forjam uma prova, né? E a palavra diz que eles não têm nem a dignidade de ir até o pai deles, né? Eles mesmos, e apresentarem a prova, eles enviam. Lá no 32, o versículo 32 diz: e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho, né? Não é nem do nosso irmão, do seu filho mesmo, né? Então eles pegam a túnica, que era aquele emblema de amor, aquela representação de José, passam no sangue do animal e enviam para o seu pai, de forma muito fria. Mas, enquanto isso acontece com eles, onde estava José? José estava chegando ao Egito, agora um escravo, sem nome, sem identidade, sem nenhum direito, ao mesmo tempo um menino de 17 anos. Imagina o nível de sofrimento, de medo, de tudo que ele estava sentindo naquele momento, né, irmãs? E quando ele chega lá, o Senhor já o começa a abençoar, porque, se vocês se lembram, Deus estava com ele, né? Deus estava com ele e Deus começa a abençoar porque ele é revendido para Potifar, que era o comandante da guarda. Né? Era um homem muito rico. E lá na casa de Potifar, ele começa como um escravo, apenas um servo, um escravo, mas ele vai sendo abençoado, né? E ele tinha uma boa postura, a gente sabe que ele era responsável. Então, com a sua responsabilidade, com a sua postura, seu vigor, Potifar olha e fala: não, eu vou entregar tudo que eu tenho nas mãos desse menino. A palavra diz que Potifar não se preocupava com nada, a não ser o prato de comida que ele comia. Todas as responsabilidades estavam na mão de José. Né? E aí José lá na casa de Potifar, a gente vê agora no capítulo 39, né? Ele começa a ser abençoado, mas com a sua bênção vem uma prova, né? A tentação sexual começa a bater na porta de José. E a gente vê lá no 39, 6, que diz o seguinte: Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Então ele era um menino novo, bonito, né, bem apresentado. E a gente começa a ver a questão da tentação com a esposa de Potifar, que também devia ser uma mulher nova e bonita, já que ela era a mulher de um homem importante, né, do comandante da guarda. E aí a gente repara que não foi quando José chegou à casa de Potifar que ela colocou os olhos nele. A palavra diz no 7: assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e disse-lhe: venha para a cama comigo. Por quê? Não era só a aparência dele que a interessava. Ela viu que ele era um homem abençoado, que conseguia, né, gerenciar tudo que estava ali na casa dela, né, até mais do que o seu esposo. Seu esposo tinha deixado tudo nas mãos dele. Então ela começa a cobiçá-lo. E José, irmãs, não se esqueçam, tinha 17 anos, era um adolescente, né? Estava no meio de tantos hormônios e emoções, imagine a cabeça dele. E José também tinha muitas desculpas que ele podia usar.
para, na verdade, se deitar com ela, né? José estava longe da sua família. Ele podia pensar, não vou causar um escândalo para minha família, ninguém aqui me conhece, eu estou num lugar diferente, ninguém aqui me conhece. Ele podia dizer, eu sou escravo dessa mulher, ela mandou eu me deitar com ela, eu vou obedecer, eu sou escravo, eu sou obrigada a fazer o que ela quer. Mas, por mais de todos os argumentos que ele poderia ter, José fez o contrário, né? Ele viu que a pressão e a tentação eram diárias. A gente vê aí no versículo 10, ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Então, além dele se recusar e não lhe dar ouvidos, ele não ficava nem perto dela. Se ela estava na cozinha, ele ia para o banheiro. Se ela estava na sala, ele ia para o quarto. Ele fugia dela o tempo inteiro. E aqui a gente aprende com José algo muito importante sobre limites, né? Quando eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei de uma pregação que eu ouvi há um tempo do pastor Augusto Nicodemos, em que ele falava que muitas das vezes a gente quer saber os limites do pecado. A gente fica assim, ai, mas fofoca é pecado? Ah, não, mas fofoca só é pecado se eu contar para uma irmã. Se eu contar para 2 irmãs é um pecado maior. Mas se eu quiser saber, não é pecado não. Ou então, quando eu falei, né, estava falando para os jovens, no namoro, beijar assim é pecado? Fazer assim é pecado? A gente fica querendo saber todos os limites, né? Se eu apenas assistir alguma coisa esquisita, que a gente sabe que não é de Deus, não é pecado. Pecado é se eu gostar do que eu estou assistindo. A gente fica colocando vários limites para o pecado, quando na verdade isso não existe. Quando a gente quer saber demais o limite do pecado, é porque a gente quer se aproximar lá pertinho dele. E quando a gente se aproxima pertinho lá do limite do pecado, você já está quase caindo, né? Você já está quase caindo em tentação. Então a gente vê aqui que José, ele fugiu do pecado, ele não queria ficar nem perto dela. E é uma lição para a gente, porque a gente não deve querer ficar perto de cruzar um limite. A gente tem que estar lá atrás, fugindo da aparência do mal. E a única maneira da gente lidar com o pecado é isso, né? É fugindo dele, é estando bem longe dele, amém? Então José, ele não caiu em tentação, porque ele sabia que Deus era com ele, ele era fiel. Imagina a gratidão do coração dele a Deus. E a gente vê o que ele diz no versículo 9 do 39. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele, Potifar, não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Maldade contra quem? Contra Potifar. Ele está falando para ela, eu nunca faria algo contra Potifar, que também me abençoou, e muito menos contra Deus, que seria um pecado. Então, José estava ali falando, jamais eu vou fazer isso. Mas a gente conhece o que a história conta, né? Um dia em que a casa está sem ninguém, ela espera para estar sozinha dele, o agarra, né? Querendo levar ele para a cama, ele sai correndo com toda a sua força, a roupa dele rasga, e ela fica com um pedaço da roupa dele e imediatamente conta uma mentira, falando que na verdade foi ele que quis entrar no quarto dela, né? Ele que quis trazer desgraça sobre a sua família. E é claro, o marido confiou nela, acreditou na palavra dela, apesar de ser mentira, e joga José na prisão. Então José vem de escravo, é honrado a controlar ali a casa do comandante e cai na prisão de novo. Você está vendo que é uma montanha-russa a vida desse homem. E aí, quando ele está lá na prisão, mais uma vez, a mão boa de Deus para sobre ele, porque a gente lê no 21 do 39, o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou aos mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. Então, mais uma vez, pela mão de Deus, também pela sua postura, pela sua fidelidade, pela sua prontidão, o carcereiro fala, está aqui José, você vai me ajudar, você vai fazer de tudo. Então, mesmo dentro da prisão, ele era honrado. E José estando dentro da prisão, um belo dia, Faraó tem algum problema, né? A palavra não especifica, mas num ato de fúria dele, ele manda prender o copeiro e o padeiro reais, né? E quando eles são presos, eles estão lá dentro, os dois cada um tem um sonho numa mesma noite. E naquela noite eles pedem a José, eles querem saber a interpretação dos sonhos, José dá a interpretação e os sonhos se cumprem. O sonho do padeiro significava que ele ia ser morto, e ele foi morto, foi enforcado, e o sonho do copeiro significava que ele seria restituído ao seu cargo, que ele ia voltar a trabalhar como copeiro, e ele volta. E agora a gente indo para o 40, no capítulo 14, a gente vê o pedido de José ao copeiro.
Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire dessa prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Então José olha para aquele que agora era seu amigo, que era aquele copeiro, e fala: pelo amor de Deus, quando você sair daqui, você se encontrar com Faraó, você lembra de mim, você fala de mim para ele. Né? Só que a gente vê na palavra que não foi isso que aconteceu. No final do 40, no 23 diz: porém o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Então ele ali ficou, né, desamparado, não se lembrou dele. Mas se o copeiro não se lembrava, Deus se lembrava de José, porque Deus estava com José. E passaram-se 2 anos, ele já estava um tempo naquela prisão, mais 2 anos ele lá dentro. O próprio Faraó tem um sonho, que é um sonho assim emblemático. Acho que todo mundo já ouviu falar desse sonho, né? O sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, e das 7 espigas grandes e das 7 espigas mirradas. E ele fica nervoso com aquele sonho, ele fala: o que isso significa? Manda chamar os sábios, manda chamar os magos, os inteligentes, o povo daquela época, e ninguém descobre o que era o sonho. No meio daquilo tudo, quem se lembra? O copeiro. Aquilo vem à cabeça dele, e a gente vê o testemunho dele no 41:9, que ele diz assim: então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje eu me lembro das minhas ofensas. Ele fala: hoje eu lembro que eu fiz de errado, né? Quando o Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então ele dá o testemunho de José. Fala, ele realmente acertou na interpretação do sonho que ele fez, aconteceu. E aí imediatamente o Faraó manda chamá-lo. José chega, diz que quem daria a interpretação do sonho era Deus, não era ele, né? Ele dá a honra a Deus ali. E ele explica para o Faraó que aquele sonho representava 7 anos de fartura maravilhosa, mas 7 anos que se seguiriam de fome extrema, né? E é bonito que no 41, 33 e 34... José dá um conselho ao Faraó. Ele fala: olha, eu acho que o Senhor devia procurar um homem muito sábio, né, um homem muito ajuizado, para fazer o seguinte: administrar, né, nos anos de fartura, recolher um pouco do que a gente estava produzindo, para nos anos de fome ter o que comer, ter o que vender. E aí é interessante que o Faraó diz o seguinte para ele no 38. Então o Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Né? É como se Faraó dissesse para ele: você teve a visão do que é para ser feito, você tem o dom, meu filho, vai lá e faça. Né? Ele continua dizendo: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E agora acompanha a honra, né, na vida de José. Ele diz no 41, eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem e clamavam diante dele, inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Então aqui, a profecia que Jacó nem sabia que estava fazendo, quando deu a ele aquela túnica, se cumpriu. Aqui, de fato, ele vestiu vestes reais, ele tinha um anel que trazia ali o poder de governador e o poder do faraó sobre ele. E a gente vê, né, a honra na vida de José. Mas, irmãs, sabe quantos anos José tinha quando isso aconteceu? Quem sabe? Ele tinha 30 anos. Ou seja, a prova dele começou quando ele tinha 17, ele era um jovem, ele era um adolescente, e ele foi honrado quando ele tinha 30 anos, ele passou a juventude dele praticamente toda sofrendo, né? Essa é a verdade. E o pastor Renan Dias Lopes também, quando eu estava estudando, eu li ele falando que José foi o tipo de Cristo mais próximo na Bíblia. O que é um tipo de Cristo? Quer dizer que ele se pareceu muito com Jesus Cristo. Por quê? Em primeiro lugar, José foi amado pelo seu pai e invejado pelos seus irmãos. A gente sabe que Jesus também era amado do pai e foi invejado por muitos aqui na terra.
José foi vendido por uma quantidade pequena de moedas de prata. José foi vendido por 30 e José foi vendido por 20 e Jesus foi vendido por 30, né? José desceu ao Egito em tempos de prova, como Jesus também. Quando estava o rei mandando matar todas as crianças, para onde que foram José e Maria? Para o Egito, para se abrigar. Jesus e José foram perseguidos injustamente. Os dois foram abandonados pelo amigo, né? Foram exaltados depois de grande aflição. E os dois foram salvadores do seu povo. Jesus, salvador de todos nós. José, salvador do povo da sua época, né? Ele cumpriu ali a vontade de Deus, como Jesus também. E, irmãs, a prova de José, já que começou com 17, terminou com 30, a prova dele durou 13 anos. E aí eu até brinquei com os jovens, né? A gente tem jovens que não tem nem essa idade. Eu falei, José sofreu mais do que você tem de vida, né? Mas, né, pra gente, a gente pensa, quantas vezes a gente passa por provas assim, que duram longos e longos e longos anos, né? E a gente sofre e não vê a hora daquilo acabar. Mas Deus, irmãs, Ele age de formas estranhas na nossa vida, de formas que a gente não entende, né? Então, às vezes a gente reclama, né? A gente quer desistir, mas a gente tem que lembrar que Deus está conosco, amém? Mesmo no meio das provas mais difíceis da nossa vida. E tem vezes que Deus faz certas coisas na nossa vida que são estranhas, que a gente fala assim, gente, o que Deus está fazendo isso na minha vida? Eu não estou entendendo muito bem. Isso nem parece coisa que Deus faz, mas Deus está fazendo. E aí, o pastor Jonas Madureira, ele estava ensinando um conceito de Lutero. A gente está se aproximando aí do dia da Reforma Protestante. E Lutero tinha 2 conceitos da obra de Deus. Ele ensinava que Deus tinha uma obra estranha e uma obra própria. Obra estranha, que ele chamava de opus alienum, ou seja, uma obra estranha, uma obra alienígena de Deus, e obra própria, opus próprio, que era a obra do caráter de Deus. O que isso quer dizer? Se a gente conhece alguém que faz pão, né, um padeiro, aí o padeiro faz um pão bem bonito, você olha e você fala, nossa, você fez um pão, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Ué, gente, ele não é padeiro? Então ele faz pão, né? Como se alguém é costureira, faz lá um vestido bem bonito, aí você fala, gente, eu nunca soube, como que pode você fazer um vestido? Gente, é uma costureira. Então isso é próprio da pessoa. Da mesma forma que Deus faz um milagre, a gente não devia se surpreender e falar, nossa, Deus fez um milagre, gente. Isso é próprio de Deus, é próprio do caráter de Deus fazer um milagre. Agora, qual é a nossa obra própria? Nossa obra própria é pecar. Se a gente ficar 10 minutos sem pecar, aí a gente está fazendo um milagre, realmente. Não é a nossa obra própria, né? Então, a obra própria de Deus é essa, que é do caráter dele, que é o que a gente espera. Mas Deus tem obras estranhas, obras alienígenas. Como, por exemplo, quem lembra da história de Abraão e Isaac? Abraão, na sua velhice, Deus olha para ele e fala, você será pai de muitas nações, eu vou te dar um filho da promessa. Sara ri, porque como eu, um homem velho, vou ter um filho. O tempo vai passando e ele pensa, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Ele vai lá com as próprias mãos, faz o que não deveria, e tem Ismael, que não era o filho da promessa, mas Deus manda o filho da promessa, que era Isaac. E quando está lá o filho da promessa, o que Deus faz? Eu quero esse filho para mim. Abraão, você vai sacrificar essa criança. E Abraão, imagina que coisa estranha, meu Deus, Deus não falou para mim que ia me dar essa criança, agora ele quer a vida da criança, mas Abraão obedece. Abraão sobe o monte Moriá com seu filho, né? E quando ele está lá subindo, seu filho faz uma pergunta para ele, pai, onde está o sacrifício? E quem lembra a resposta de Abraão? O que Abraão disse para ele? Deus proverá. Que é o que a gente não pode se esquecer, irmãos. No meio da prova, no meio do que Deus pede da gente, a gente tem que pensar, Deus proverá. Abraão não estava confiando na provisão, ele estava confiando no Deus que era provedor, né? Isso não pode sair da nossa mente, dos nossos lábios. E Deus proveu, a gente sabe, né, no final da história de Abraão, que Deus não tirou a vida de Isaac. Como também com José. Deus havia prometido lá atrás para Abraão que o povo dele ia passar pelo Egito. E olha a forma estranha de Deus de cumprir essa promessa. Pegar um menino do meio da sua casa, botar ele para ser vendido como escravo, passar tantos anos sofrendo para ser exaltado. Ninguém imagina que Deus vai fazer isso. Mas Deus fez e Deus cumpriu a sua promessa. E com a história de José,
a gente aprende também que essa prova tinha um significado para José. Porque quando Deus quer levantar uma pessoa para fazer uma grande obra, Ele precisa provar muito essa pessoa, irmãos. Quando Deus quer levantar a gente, cada uma de nós, para fazer algo para Ele, Ele nos prova. Ele não nos tenta, porque quem nos tenta é o inimigo. Porque tentação é feita para a gente cair. O inimigo tenta a gente querendo que a gente caia. O Senhor prova a gente querendo que a gente cresça, querendo que a gente floresça, né? Querendo que a gente melhore. Então, o Senhor colocou uma prova ali dura, né? Antes de colocá-lo naquela posição, e eu vou dar um salto rapidinho lá em Gênesis 49, 22, para ler o que o pai fala de José, né? O que Israel falou dele. No 49, 22 diz: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Que é a coisa mais linda para um pai falar para um filho do que isso, né? Você é um ramo tão frutífero que seus galhos se estendem sobre o muro. O que isso quer dizer? Você não é bênção só para minha família, você é bênção para o mundo, você é bênção para além daqui. Né? Então José realmente cumpriu isso de ser bênção. E eu fiquei pensando, será que nós temos sido esse ramo tão frutífero que se estende sobre o muro? Porque aqui estão os nossos muros, olha aí para o seu lado, você vai ver várias paredes. Aqui são os nossos muros. Ser bênção aqui dentro, amém, devemos ser. Mas será que a gente é bênção para além do muro? Será que a gente faz o que Deus quer para além das pessoas que estão aqui dentro, alcançando pessoas que precisam da gente lá fora? Né? Como José fez? E continuando a história dele, a gente vê que José governou sobre os 7 anos de fartura, né? Mas após 2 anos de fome, irmãos, a fome que aconteceu naquela época foi uma fome que alcançou diversos lugares, né? E a fome chegou aonde? Lá na casa de Jacó, lá na casa dos seus irmãos, a comida acabou lá. E aí Jacó fica sabendo que tem comida no Egito, né? E fala, meus filhos, subam ao Egito para comprar comida para mim. E quando eles chegam lá, os irmãos de José, eles se deparam com o governador do Egito, que era José. Só que, irmãs, pensem comigo, se José foi mandado para lá quando ele tinha 17 anos, mesmo que ele tivesse continuado hebreu, um menino de 17 anos, quando ele faz 30, ele já não é mais a mesma coisa. Mas José tinha sido tirado de hebreu, a gente sabe que a aparência do povo hebreu era como? Usar barba, né? Usar os cabelos compridos, aquela coisa. Ele foi para o Egito em que ele provavelmente estava careca, com roupas reais, completamente diferente. A gente sabe que ele, inclusive, se aproveitou disso, que tem momentos que ele está falando com os irmãos com um tradutor, sendo que ele estava entendendo era tudo que os irmãos estavam falando, que ele tinha ficado esperto. Então, quando eles olham para José, eles não sabem que era José de jeito nem maneira. Mas José, na mesma hora, reconhece aqueles irmãos, né? E é tomado de uma emoção muito, muito grande. Mas ele vai sondando, ele pergunta, vocês têm pai? Seu pai está vivo, né? Irmão mais novo, vocês têm? Tá bem, querendo saber as informações da família dele. Mas o Benjamim não tinha ido com eles, né? Vocês sabem que Jacó não confiava nesses irmãos, então Benjamim ficou em casa. E aí ele começa a sondar aqueles irmãos e ele arquiteta um plano, porque ele queria ver Benjamim, e ele queria ver o seu pai. Então ele fala que eles só poderiam voltar se eles trouxessem esse irmão mais novo. E eles voltam para casa, quando chega lá, olha pai, se a gente quiser voltar para comprar comida no Egito, outra vez, vai ter que levar o irmão mais novo junto. Jacó, Deus me livre, vocês não vão levar meu filho de jeito nenhum. Ele fala isso, eu já perdi meu filho José, agora eu vou perder Benjamim. Não, vocês não vão levar. Só que a comida acaba. E ou eles voltavam sobre as condições que José tinha imposto, ou eles não voltavam. Então, Jacó libera, fala, tudo bem, deve Benjamim. E quando chega lá, tudo aquilo acontece, quem já leu, quem quiser ler a palavra, você vê que acontece várias coisas. José manda botar o dinheiro, tira o dinheiro, bota a taça dentro da bolsa, tira, ele faz um salseiro na situação. Até que ele não se aguenta mais. Lá no 45, capítulo 45 de Gênesis, o versículo 3 diz o seguinte, né? Vou ler a partir do 2. Isso era José. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim.
E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Então José tinha entendido tudo. Ele entendeu tudo. Ele falou: não fica nem triste com você mesmo, porque quem fez isso foi Deus. Né? Deus é quem trouxe lá. José entendeu que mesmo quando um homem peca, quando um homem faz algo errado, quando um homem faz algo que parece mal, o Senhor cumpre os seus planos, os seus propósitos. Não importa o que intentem contra a nossa vida, não importa o que façam contra a gente, o Senhor vai cumprir os seus propósitos, amém? E a gente vai ver um pouco mais na frente de que José, eu vou ler para vocês rapidamente lá no 50, 20... José diz a eles: vocês, na verdade, planejaram um mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Então ele já não era mais ingênuo. Ele sabia que eles tinham feito mal, e que eles o tinham odiado, de que eles tinham intentado a sua morte. Mas é como se ele dissesse para eles: Deus não depende de vocês para cumprir os seus propósitos, né? Deus usou mesmo a maldade. Por isso é uma obra estranha, uma obra alienígena. Olha o que Deus usa para cumprir os seus propósitos. E José, irmãs, ele decidiu perdoar ao invés de se vingar. Porque a gente sabe que no Egito, José teve filhos, e um dos seus filhos ele colocou o nome de Manassés. E Manassés quer dizer: Deus me fez esquecer. Então ele já estava colocando na sua próxima geração o perdão. Deus me fez esquecer, né? E no 45:18, que foi onde a gente leu, cadê o 18? Peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês comerão a fartura da terra. Então, ele, além de se vingar, ele abençoa. Ele fala: eu vou dar para vocês a fartura da terra. E eu fiquei pensando se não é isso que Deus faz conosco, irmãs, né? Quantas vezes a gente intenta o mal, a gente faz coisas erradas, a gente peca todos os dias da nossa vida, mas Deus olha para a gente quando a gente se arrepende e fala: eu te perdoo e eu ainda te abençoo, né? Eu te sustento, eu te abençoo. E se Deus nos perdoa dessa forma, como a gente pode não perdoar o nosso irmão? Como a gente não pode olhar para o nosso irmão e não garantir o perdão a ele? E eu fiquei pensando, né, José, quando aqueles irmãos se aproximam dele, se o coração dele estivesse maquinando a vingança, se o coração dele estivesse amargurado, ele podia fazer um monte de coisas. Ele era o governador de todo o Egito. Ele podia ter mandado matar eles todos ali na hora, podia ter mandado fazer eles escravos, podia ter feito atrocidades na vida deles. Mas, pelo contrário, José tem misericórdia, José cumpre a promessa até depois da morte do seu pai. José cumpre a promessa de sustentá-los, de abençoá-los. E eu fiquei pensando, às vezes, com os nossos irmãos terrenos, né? Nosso irmão de sangue ou nosso irmão do meio da igreja. Nosso irmão faz isso aqui com a gente nunca mais eu vou olhar na cara dessa pessoa, eu não perdoo, eu não olho, eu não converso, eu não abraço. José, os irmãos pegaram ele, venderam ele como escravo, fizeram ele passar poucas e boas, e ele vai lá e perdoa. E a gente fica se agarrando com um olhar esquisito que alguém nos deu, com algo que alguém fez pra gente. Eu fiquei pensando, como pode a gente fazer isso? Como que é a nossa conduta diante do mal que intencionam pra gente? Será que a gente fica com raiva? Será que a gente quer se vingar? Será que a gente quer pagar o mal com o mal? Não faça isso, irmã, né? Perdoe, Deus tem algo muito melhor pra gente do que perdoar. A gente agora acompanhando no 50... eu vou ler com vocês porque é muito interessante. O 50, capítulo 15, aqui o pai deles tinha morrido, Jacó tinha morrido. E aí diz o seguinte: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Você vê que não foi só eu que pensei isso, eles pensaram também. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José. Já estava tudo esquematizado. Perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou.
Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele, cumprindo o sonho, e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo, será que estou eu no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhe falou ao coração. Olha a postura de José diante do medo dos irmãos, porque eles sabiam do horror que eles tinham feito para ele. Eles tinham combinado com o pai antes de morrer para se livrarem da mão de José. Mas José olha para eles e fala: será que estou eu no lugar de Deus? E quantas vezes a gente quer estar no lugar de Deus, irmãs? No lugar de Deus sobre os nossos irmãos. Está condenado, está condenado, está condenado. Não, você está salvo, você está salvo. Você é boazinha, você é mazinha. E nós não estamos no lugar de Deus. O nosso lugar é de perdoar, né? De olhar para Deus e falar: Deus me perdoa, então eu estou perdoando também o meu irmão, né? E para além do perdão, como que é a nossa postura diante das dificuldades da vida? Eu fiquei pensando, José, quando ele com 17 anos é tirado para longe, é tirado de perto da sua família e levado para longe, ele podia ter se abatido, ele podia ter ficado muito, muito mal, entrado numa depressão e se acabar, mas não, porque ele sabia que Deus estava com ele, ele tinha mais e mais vigor, ele continuava servindo onde ele estava, ele continuava fazendo o que era correto diante de Deus, né? E será que nós temos essa prontidão diante da vida? Quando vem um vento, quando vem essa obra aí de Deus, essa prova de Deus, será que a gente fala: eu não aguento mais, eu não vou fazer mais nada, eu estou muito mal? Ou a gente olha como José e fala: não, o Senhor está comigo, então eu vou ter prontidão, eu vou ter fidelidade, eu vou vencer essa prova segurando na mão de Deus? Como será que a gente se comporta diante disso tudo? Porque a vida, irmãs, tem um caráter ondulatório, né? A gente viu a montanha-russa que foi a vida de José. Uma hora ele estava lá embaixo, outra hora era honrado, daqui a pouco ele caía de novo, depois ele era honrado de novo. Assim é a nossa vida. A gente tem momentos em que a gente está no vale, que a gente está na prova, tem momentos que Deus honra a gente, tem momentos que a gente faz o que não presta, a gente cai de novo, né? Mas Deus, o Deus que levantou um homem que era preso, que estava na prisão, para ser o salvador do Egito, né? Deus prepara algo para a sua vida muito maior do que você imagina, né? Eu falava para os jovens, muitos tinham 17 anos, né? Estavam lá no início da vida de José. Eu hoje estou com 26. Deus estava com José quando ele tinha 26 anos. Deus estava com José quando ele tinha 30, 40, 50, até o fim da vida dele. A gente sabe que até depois José pede, né? Quando vocês forem embora daqui do Egito, vocês levem meus ossos com vocês. E isso é cumprido para a honra dele. Então Deus esteve com José em todas as fases da vida dele, bem como Deus está conosco em todas as fases da nossa vida. Não importa se a gente está no meio da prova, se a gente está sendo vendido como escravo, se a gente está no momento que Deus está nos honrando, se a gente está no momento que Deus está nos abençoando, o Senhor está conosco. E a gente precisa confiar na providência dele. Como José disse, né? Como José descobriu e entendeu. Não importa o que aconteça, não importa se alguém tentou mal contra mim, não importa se os planos que eu fiz foram frustrados, não importa se tudo aconteceu diferente do que eu planejava, os planos perfeitos e eternos de Deus vão se cumprir. Então, irmãs, nessa manhã, né, creia nisso, né? Se aproprie disso, de saber que a obra de Deus pode ser estranha, pode ser diferente do que a gente pensa, mas ela vai culminar, né, no perfeito, naquilo que Deus planejou. Então, descanse em Deus. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Amém? Quem recebeu, irmãs, diga amém. Amém. Amém, eu recebi muito de Deus, só Deus sabe. E como está aí, mas Deus estava com ele e Deus está com cada uma de nós. Amém? Então vamos levantar, vamos orar, que depois nós vamos para ali para o momento de comunhão. Ó soberano Deus e amado Pai, obrigada, Senhor. Viemos aqui para te honrar, para te engrandecer, e chegamos aqui sem nada e estamos saindo, Senhor, com as mãos cheias, Pai, de bênçãos vindas de Ti. Muito obrigada, Senhor. Ó Senhor, como Tu foi com José,
Eu creio que Tu és conosco, Pai. Na Tua palavra fala que Tu não nos abandonaria. Ah, Senhor Jesus, estamos aqui porque Te amamos. E, Senhor, queremos Te agradecer, Senhor, por esse tempo que passamos contigo nessa manhã. Continua conosco agora nesse momento de comunhão. Nos abençoa, Pai, em tudo que iremos fazer ainda este dia. É o que eu Te peço e Te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Podemos ir lá, irmãs.